Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast Rumo ao Céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã que acompanha esse podcast Entre Irmãos. É uma alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. Antes, já quero começar desde já agradecendo essas empresas parceiras que acreditam nessa iniciativa e que apoiam a comunidade missionária Divina Misericórdia em todas as suas missões. E essas empresas são JS Audio Media, o nosso produtor aqui, Visual Corte Laser, que preparou todo esse estúdio, preparou todo esse cenário, Depósito São Cipriano, Edip, peças automotivas, Timpani, aparelhos auditivos, ABS Infraestrutura, Eversafe, Rodonaves, Ariane Cantador, Fotografia e Design Social Media e Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis. Se você tem sua empresa e também quer apoiar essa iniciativa, esse trabalho de evangelização, entre em contato conosco que a gente conta com a sua ajuda. E hoje, gente, é um dia muito especial. É um dia muito especial. Eu nem vou fazer a apresentação dos convidados ainda, mas vocês vão ver aqui que a gente foi pego meio que de surpresa e graças a Deus, graças à providência divina, nós estamos conseguindo trazer esse programa hoje para vocês, para falar um pouco desse beato, que já na semana que vem não será mais beato. Mas antes de tudo, quero dar as boas-vindas ao meu fundador e meu parceiro aqui de todo o podcast, irmão Francisco, seja bem-vindo. Nossos cumprimentos a todos. É uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez e hoje recebendo duas ilustres pessoas aqui, o meu amigo, o padre Josirley, lá de Ribeirão Preto, e também o padre Fábio, que é o custódio das relíquias do nosso beato, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida deste que daqui a uma semana será santo. Então, olha aqui, abre a imagem. Vocês estão acostumados sempre a ver uma imagem de um santo aqui. Hoje nós temos a graça de uma relíquia de primeiro grau de Beato Carlo Acutis. Então, como o irmão Francisco disse, nós estamos aqui com o padre Josirley, que é aqui da nossa diocese, que é capelão do HC, e também o padre Fábio Vieira, que é ele que é o responsável por essas relíquias e também é o diretor espiritual do apostolado dos devotos do Beato Carlo Acutis do Brasil. Padre, já vamos começar, né? Primeiro, agradecer o senhor, agradecer o padre Josirley, o padre Fábio, por ter conseguido encaixar esse tempinho para estar nos atendendo, participando aqui do nosso podcast. Já vamos começar. Daqui uma semana, o Beato Carlo Acutis será Santo Carlo Acutis, é isso mesmo? São Carlo Acutis. São Carlo Acutis. Às vezes as pessoas já estavam até fazendo essa pergunta, vai ser Santo Carlo ou São Carlo? Tá? Então, veja bem, nomes começados com consoantes é São. Com vogais é São. Legal. Santo Antônio, né? Tá. Santo Atanásio. Então não vai é ser... São Antônio. Então vai ser São Carlo Acutis. São Carlo Acutis, porque Isso. começa com consoante. É isso aí. É uma regrinha que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu acho que para a gente começar, eu gostaria de falar assim, como surgiu essa relação do senhor com Beato Carlo Acutis, daqui uma semana, São Carlo Acutis. A minha relação com o Carlo começou através da mãe dele. Na verdade, quem me apresentou o Carlo de uma forma muito
muito própria foi a própria mãe, né? Legal. Foi Dona Antônia, no primeiro contato que eu tive com ela em 2012, indo para Assis, né? A partir dali nasceu uma grande amizade que até hoje não acabou. Nos falamos sempre, né? E eu pude participar nesses 13 anos de todo o processo da canonização do Carlos, né? Desde quando ele era servo de Deus ainda. O processo estava recém-aberto. E, coincidentemente ou não, o milagre aconteceu no Mato Grosso do Sul, lá no meu estado, em Campo Grande, e eu fui delegado para acompanhar e levar ao Vaticano todo o processo quando o tribunal foi aberto. Que legal. Isso foi afunilando mais ainda a amizade ao ponto de culminar com a minha estada, né, no sentido de morar com a família um ano. Nossa, um ano morando com Um a ano. família. Antes eu ia sempre passar férias, ficava 15 dias, um mês. O máximo que eu tinha ficado foi um mês. Mas aí Dona Antônia ficava sempre pedindo para eu tinha que ir para lá para ajudá-los na Associação Carla Cutis. Depois que o corpo do Carlos foi exumado, ia para o santuário para atender os peregrinos, celebrar e etc. Então ela pensava num padre para a Associação Carla Cutis e ela pensou na minha pessoa. E eu disse sim, fui. Só que tudo aconteceu o contrário. É aí que eu digo que foi Carlos, né? Então, fui para um trabalho e aconteceu outro, porque no meio do caminho aconteceu a pandemia. Nossa. Foi o 2020. De repente, fui para atender as pessoas, os peregrinos, e, na verdade, o Carlos preparou para que eu atendesse a família dele. Então, nós ficamos em quarentena, né, todo aquele ano, praticamente, que na Itália o negócio foi sério, Uhum. né? Principalmente na primeira onda, por ser o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. Foi um negócio desesperador mesmo, né? Pensávamos que íamos morrer. Eu pensei que tinha ido morrer lá, tranquilo. Já estava com o processo de aceitação bem pacificado. Eu Né? tava na área do Ainda Padre mais Josilei, porque ia né? morrer na terra de São Francisco, no quarto do Nossa. Carlos, que eu ficava todo dia lá no quarto dele. Até que ele morreu. Pior do que o senhor. O máximo que o senhor fez foi enfiar a mão no túmulo do santo. Enfiar. Então, e na verdade, tudo aconteceu de forma diferente, né? Por incrível que pareça, não teve um contágio, nenhuma morte em Assis, né? Não teve nenhuma morte Nenhuma em Assis. Assis, Bela Assis. A gente tem que entender Assis o seguinte: nós temos a Assis antiga, Aham. lá na montanha, no Monte Subásio, e temos o vale, a Assis embaixo. Assis lá de cima, na verdade, é um grande condomínio fechado, dentro Tá. das muralhas. Então, naquele espaço ali, não teve um contágio, nenhuma morte. Que é onde era a cidade antigamente. Isso, a a cidade cidade antiga, histórica a ali. cidade antiga, medieval, né? Que legal. Então, Assis é dividida em dois, né, em dois momentos. É um sonho No que eu vale, tenho é conhecer Assis. Se Deus quiser, um dia eu vou realizar. Porque sou muito devoto de São Francisco. Depois que eu fui a primeira vez em Assis, esse ano vai ser a 19ª vez que eu vou a Olha que Assis. benção. Nunca mais deixei de. Ela é mística, ela te encanta. Eu acho que eu senti o que Carlos sentiu. A única diferença é que o Carlos é santo, eu não. Né? Então, assim, o Carlos, quando foi a Assis a primeira vez, eu não quis mais sair de lá. Então, ele chega para a mãe dele e diz assim: Mama, a senhora me sepulta aqui? Nossa. Né? Mas para, Carlos está filho. sepultado em Assis. Tá. Mas, filho, eu vou morrer primeiro. Mama, a senhora me promete que me sepulta aqui. E 2 anos depois, o Carlos morreu. Né? E Dona Antônia entendeu. E ela mudou com todo mundo, com a família toda para E Assis. quando ele fala isso, ele não sabia da doença. Não, porque ele não tinha doença nenhuma. O Carlos, só eu tô tomando conta das perguntas, irmão. Desculpa. Mas o Beato Carlos, ele morre do quê? De uma leucemia. Uma Descobriu leucemia. na terça e morreu na quinta. Ele descobriu na terça e morreu na quinta. Fulminante. Meu Deus. Você sabe que, padre, eu falo assim, nós que somos pais, né? Eu estava discutindo, quando a gente soube que vocês viriam trazer a relíquia do Carlos aqui, eu falava assim, uma dicotomia muito grande, né? A dor do pai e da mãe de perder o filho e a alegria do filho ser um santo. Né? Então eu ficava assim, algo, eu comentava com o irmão Francisco ontem, me arrepiava comentar, porque para um pai e para uma mãe é algo impensável, né? Infelizmente a gente sabe que acontece muito, mas é algo impensável. De repente se deparar com essa história, nossa, meu filho é santo, e eu acompanhando o que o senhor estava falando, assim, ela foi a grande divulgadora, né, da história, né? Como é bonito isso, né? Como é grande. Mas eu vou deixar o irmão Francisco também falar, senão... Outra coisa também importante, era filho único. Era. Era filho único. Meu Deus. Imagina perder o único filho, né, de uma doença. Mas o Carlos preparou para esse momento. Então já houve um ressignificar da dor.
Não teve essa dor o luto da família Cutts não foi como um luto Que a gente... do que acontece conosco, aqui um filho que perde, que morre de um acidente, que está com câncer. É diferente. O Carlos foi preparando tudo isso. Entendi. Então, quando o Carlos morre, o luto já foi ressignificado, ela não teve tempo de ter essa dor que nós entendemos da falta, Aham. porque foi a forma de santidade, o que foi envolvendo, o que foi acontecendo na sequência, fez com que ela ressignificasse isso de forma muito rápida. Ele se manteve presente. O Carlos está vivo, eu defino manteve isso. presente. Então ele não está presente fisicamente, mas está vivo. Dentro do coração da mãe, em tudo, porque ela respira, acorda, toma café da manhã, almoço e janta, é Carla Cutts. Padre, no caso, eu vi o senhor falar certa vez, eu tinha até uma dúvida, depois o senhor mesmo esclareceu. Ele era filho único e quando ele morre, né, a mãe já tinha certa idade, ele teria dito para ela? Foi no sonho. Foi em sonho? No sonho, né? Que eu ficasse tranquilo, assim, mãe, fica tranquila que daqui a pouco tô mandando aí, tá chegando aí uns irmãozinhos. Aí 4 anos depois da morte dele, né, aos 43 anos ela engravidou de gêmeos. Vieram gêmeos para preencher o lugar, o vazio. E o senhor falou que eles estão com 15 anos 15 hoje. anos, vai fazer 15 anos agora em agosto. 19 de agosto, aniversário deles. E o senhor, então, como o senhor frequenta a casa, o senhor também, então, convive com eles também, né? Sim, foi uma convivência muito agradável com os dois. Eles têm uma agenda cheia, que eles estudam muito. Então, eles são impressionante. Leem muito, línguas. Eles falam inglês durante o dia todo, né? Mas, lógico, o italiano também. São poliglotas, desde os 2 anos de idade que estudam línguas. E fazem novenas, são devotíssimos, missa diária, terço todo dia, de uma inteligência. Mas o pai do Carlos era muito disciplinador. É britânico, né? Tem toda a formação inglesa. Então as crianças são muito na etiqueta, né? Eu lembro que um dia foi muito engraçado. O André, que é o pai, o garfo, tudo certinho. E o italiano, Dona Antônia, de repente, tá com azeite no prato, pega o pão, rasga, mexe, fica comendo, rasgando com a mão, comendo com a mão. E o André, Antônia, comendo. Tal. Tipo assim, né? Não dá mau exemplo para os meninos, ela comendo, tal. Ela, deixa eu comer do jeito que eu quero, tal. E os meninos são tudo disciplinados. Aí o pai saiu um pouco assim da mesa, um pouquinho, aí tava o Miquel. Vai, Miquel, vai, teu pai tá chegando. Né? Então, como toda criança, né? Então, assim, o pai é muito... ora para tudo certinho, não permite fotos deles. Ele tenta fazer com que eles tenham a vida o mais normal possível, para não haver essa cobrança de serem irmãos de um santo, Sim. né? Porque, e é muito chato isso, né? Porque eles têm a vida deles. Embora os dois são 2 santinhos, no sentido de que já nasceram num ambiente catolicizado e eles vivem ali como se fosse a casa deles é como se fosse uma grande comunidade religiosa, onde tem um carisma a ser vivido, que é o carisma do irmão. Então eles não têm muito contato externo, Aham. não sofrem tantas influências. Tanto é que foi uma graça, graças a Deus, nós mudamos para Assis, porque Assis ainda se preserva do ponto de vista pedagógico, educacional, uma vida mais tranquila do que Milão. Milão está perdida, né? Norte, perto da França. Pelo que representa Milão para o mundo, né? Capital da moda, aquela coisa do glamour, aquela agitação da grande metrópole e etc. E para criar os filhos naquele relativismo onde o que importa é o consumo de drogas e tantas outras coisas entre os jovens. Teve um coleguinha do Carlos mesmo que morreu de overdose. Nossa. Né? Colega do Carlos. Colega que foi da turma dele de escola, né? De overdose. Então, assim, Milão não tem muito o que oferecer hoje mais. É uma cidade fria, cética, no sentido de que se vive em função do dinheiro, né, do ter, do poder. Né? E Assis resgata esse sentido mais original, né, como o Carlos mesmo buscava, ser original e não fotocópia. Então, Assis foi para eles esse... E foi o Carlos que preparou tudo isso, porque ele fez com que a família mudasse para Assis depois. Lógico que mudaram depois da morte dele, mas em vida eles compraram a casa lá, porque o Carlos queria estar sempre nas férias em Assis. Mas já tinha casa antes. Já então, tinha, durante o período. Por causa do Carlos. Por causa dele. Por causa dele, eles compraram a casa.
Aí depois, quando vieram os gêmeos, eles compraram uma outra maior. Então eles têm 2 casas. Aqui eles viviam com o Carlo, quando era só eles 3 e o Carlo. E agora mora a avó, mora a tia, mora outros agregados com a família também. A avó é viva, então. Viva, a ainda. mãe da Dona Antônia. Os avós paternos também são vivos. São vivos também. São. Fico imaginando essa família toda. Dia 27. Não, é isso Vão que eu estar fico todos na imaginando. canonização. Está A todos- Luana, eu não sei, ela já está mais idade. dificuldade de andar, já quase seus 90 anos. Mas eu acho que acredito que possam levar a Luana sim. Tomara que ela vá. Luana é a avó. É a avó, mãe da Dona Antônia, a gracinha. Ah, A Luana é muito fofa. que lindo. Era o xodó do Carlo. E Então- ficou o meu xodó também. A gente vivia grudado, tomando uns licorzinhos. E o senhor vai estar lá também. Vou. Ah, claro. Vou celebrar. Ah, Vou celebrar. Nossa. Aham. olha que lindo. Ô, padre, nessas. O senhor está no apostolado, como foi dito, nessas andanças todas, né? Eu não sei se é impressão minha, de repente parece que ele é muito mais conhecido aqui no Brasil, talvez muito pelo seu trabalho, do apostolado em si também, do que em muitos outros lugares, talvez até mesmo na própria Itália, em algumas regiões. Sempre é do Brasil para o mundo, tá? A devoção ao Carlo Acutis é do Brasil para o São mundo. daqui Para o mundo. Na Itália ninguém nem sabia, muito menos nem em Assis, que tinha um jovem candidato a santo ali, sepultado, né? Foi a partir, aliás, a visibilidade maior se deu a partir do milagre no Brasil. Isso foi a porta que abriu para o mundo, né? E aconteceu no Brasil. O acolhimento ao Carlo Acutis no Brasil, o nosso jeito afetivo de acolher as coisas, fez com que a devoção se propagasse numa esfera mundial impressionante, porque foi do Brasil para o mundo mesmo, né? E ainda é o país de mais devotos do Carlo aqui. E o senhor disse, no caso, nas suas andanças, Brasil por região. Uhum. Parece que tem diferença também em relação a isso. Muito. Nós somos. Olha, eu pude conhecer de verdade nosso Brasil, nosso belo continente. É um É um continente, continente. né? Tranquilamente nós somos alguns países dentro do Brasil, De um só. né? Dentro de um só. Isso é que faz a beleza. O que nos une é a língua. A língua nos une. Se não fosse isso, eu acho que nós já seríamos países, as regiões já seriam países independentes, né? Uma visão mais política da coisa, econômica. Como na Itália era tudo dialetos, né? Depois que teve a unificação, mas cada um preserva o seu. O dialeto umbro, que é a região de Assis, se não quiser se comunicar com a de Palermo, não se comunica, porque ninguém entende o napolitano, ninguém entende o palermo. Mais de 40 dialetos dentro da Itália. Tem a língua oficial que nasceu na Toscana, né? Em Firenze, que é de onde nasce o italiano, que hoje todo mundo é obrigado a estudar, porque é a língua oficial. Mas os mais antigos preservam o dialeto, né? E ensinam o dialeto, né? Então são línguas próprias, não é nem dialeto, são línguas próprias. Se o Brasil tivesse isso, facilitaria com certeza uma divisão do país. Mas a nossa riqueza, por conta da nossa miscigenação, faz essa unidade também. Ao mesmo tempo que tem diferenças, tem muita coisa em comum que é impressionante, não tem como desligar isso aqui. Tá, a veia que liga do norte ao sul, o sangue vai passar ali. É o mesmo. Não adianta, né? A gente sente algumas nuances dependendo de que cultura que colonizou, né? Aí você sente uma nuance ou outra. Mas se você me perguntar assim, onde é originalmente o verdadeiro Brasil? Se eu disser isso aqui, você vai dar polêmica, né? Pode falar. É melhor, falar, problema. é melhor não dizer? Não, pode agora falar. você Eu quero me deixou saber. curioso. Tô curioso. Agora eu tô curioso. Se fosse para dizer o seguinte, onde é o Brasil é o Nordeste. É o Nordeste. É o Nordeste. O Nordeste tem a cara de ser aquele Brasil original, no sentido que eu acho lá do que é o Brasil. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Mas a gente percebe isso até nas artes, né? Grandes escritores, escritores, músicos, cantores, atores, músicos, comediantes, é tudo, comediantes. vem muito do Nordeste. Exato. E que se assemelha muito ao sul da Itália. Ah, é? Muito, muito, muito. O siciliano. O Nordeste tem tudo a ver com a Sicília, né? Se você vai para o norte, Milão é outra coisa, completamente diferente, né? Nós temos as coisas que nos ligam, mas um pulsar mais festivo, mais no sentido de que eu acho que até a ressignificação das dores, das coisas são transformadas de forma diferente. O Nordeste ele tem essa nuance do acolhimento. Tanto é que o número de devotos do Carlo Acutis maior é no Nordeste, né? Impressionante, impressionante como é. Mas o milagre não foi lá, foi no Mato Grosso do Sul. É. O senhor fala, quando o senhor fala do Brasil para o mundo,
é muito parecido com a devoção de uma outra santa que eu sou muito devoto, que é Santa Giana, né? Tanto que minha filha se chama Giana, né? E a devoção dela no Brasil é muito grande, até porque os milagres aconteceram aqui, né? O Diana, milagre Chiara da Lute, canonização tantas outras. Né? aconteceu aqui em Franca, né? Então, mas é muito lindo ver isso, e como eu fico feliz de ver, eu até brincava, falava assim, gente, Brasil tá bom para canonizar o povo, né? Porque os milagres acontecem aqui, mas é muito lindo ver isso, porque assim, de ver que a fé é muito viva, Mas né? o mais interessante é quando se trata do Carlo Acutis, aí não tem diferença no Brasil. Onde você vai, é isso aqui que vocês viram hoje. Sim, Em Que eu todos, senti esses dias. ele viu, é todos os lugares, de norte a sul. e Do Rio Grande do Sul que nós somos, a lá Manaus que nós somos. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando se trata do Carlo, é um fenômeno impressionante. Né? Porque tem algumas devoções que são bem locais, bem Sim, pontuais. Por isso pontual. que eu digo, foi tão forte que, por exemplo, a devoção ao Carlo era para ser restrita somente a Assis e Milão. Porque o culto, a veneração ao Beato, ele não é universal, Não. ele é local. Local. E o Carlo se tornou o Beato do mundo. sim. Do mundo. A primeira paróquia dedicada ao Beato Carlo Acutis é no Brasil. Nossa, que Aqui em legal. São Paulo, em Santo Amaro, Dom Paulo Negri criou a paróquia Beato Carlo Acutis, já tem o quê? Logo depois da beatificação, ele criou a paróquia. Primeira paróquia dedicada ao Carlo no Brasil. No mundo é no Brasil. Né? E há um Beato. Agora vai ser paróquia São Carlo Acutis. Né? Então, para dizer... Vou para São Paulo, vou lá visitar. Sim, no Ítalo Brasileiro, bonita a Vou lá paróquia. Está visitar. com toda uma programação aí para os 3. Vou fazer um tríduo, tudo Tríduo, bonito. né? Está sendo o pároco lá, quem assumiu é a comunidade do Frei Gilson. Eles são pároco Ah, tá. da paróquia Beato Carlo Acutis. Então, assim, o Carlo fez essa diferença que impressionante. De onde você chega, não tem idade. É criança, é jovem, é idoso, se tornou devoto do Carlo. É o que nós vimos aqui hoje. que Né? nós Muitas vimos, pessoas exatamente. idosas. Entendeu? Então, se apaixonam de cara. Os Mas jovens porque o ficavam Carlo assim. era apaixonante. Os jovens ficavam no meu celular o tempo todo. Até agora, vocês estão vendo que eu estou respondendo aqui. As relíquias já foram embora? As relíquias estão aí? é. Que hora que vai ser? E a gente É por divulgou causa do horário, né? por causa do horário. Então dos ficou jovens. esse fenômeno. O Carlos se tornou esse momento. Eu acho. Aí nós vemos a força que é a internet, as mídias. Os outros santos não tiveram essa propaganda que ele teve. Sim. Né? Então, assim, tem tudo a ver com o contexto que a gente vive. É Deus mostrando através dos sinais. Né? Era o que estava faltando. E o Carlos vem coroar isso. O senhor imagina, né? Que meu amigo, né? Depois você vai falar por que como é que o senhor fez para trazer essas relíquias aqui. E Porque forma era a como ela pergunta que veio estava engatilhada também, aqui. porque é um negócio assim que não tem nada. A gente pensa o quê? Quando deu certo, não, vai, vem aqui. Eu pensei comigo, bom, mas eu não sou pároco, eu não tenho paróquia. Não, vamos trazer numa casa. As nossas casas de acolhimento, a gente tem as residências, inclusive, são pessoas que têm deficiência física ou mental, e tem aquelas que são as pessoas que estão em situação de rua. Mas são casas que são pequenas, não tem espaço para chegar, não cabe ninguém. Eu falei, às vezes, se vier mais pessoas, né? Aí eu pensei nesse espaço aqui, que é de retiro, casas de retiro. E o único meio de divulgação foi as mídias sociais. Né? Porque não houve. E aí, quer dizer, veio o retorno, que muita gente, mas eu vou estar trabalhando, vou tentar pedir dispensa, mas não vai ficar na hora do almoço, eu dou um pulo aí, não vai ficar até a noite para eu poder ir. Então, ou seja, aí é o que o senhor falou, a força, né, daquilo que ele talvez possa Protagonizou. O Carlos protagonizou o que estamos vivendo hoje. Na época, ele não foi o influencer, porque ele fez tudo no anonimato. Engraçado o senhor falar isso, que ele não publicou nada. Nada. Foi a mãe depois que... Foi. Carlos não foi influência de nada. Carlos não teve rede social nenhuma, nem tinha Instagram, não tinha nada. Nem celular Carlos tinha. Ele protagonizou. Deixou tudo no computadorzinho dele. Deixou tudo preparado. Deixou tudo preparado para os outros fazerem. É muito bonito quando a gente vê as histórias dos santos, o senhor falando de Carlo Acutis. Desde o começo, quando a gente falou, né, da doença que teve, que ele faleceu, que o senhor falava, né? Ele sabia. É claro que não sabia de adivinhar futuro. E do que ia morrer, mas não, sabia mas que assim, todo esse material que ele deixou preparado, né? Como isso é vivo nas histórias dos santos, e com Carlo Acutis acontece a mesma coisa. Ele deixou todo o caminho, pelo menos as pistas, né, a serem trilhadas para chegar até aqui pronto. Essa questão de ter feito tanto conteúdo, que quando as pessoas falavam para mim,
o santo da internet, né? Eu ficava pensando, não, ele deve ter montado alguma coisa muito grande, algum site de devoção, algum site de divulgação. Aí o senhor hoje falou que ele não publicou nada. Eu falei assim, gente, mas, Uhum. né? Aí fica, aí me remete lá a Santa Terezinha, né? Que é a padroeira das vocações e nunca saiu do Carmelo. Então, é umas coisas que só a santidade mesmo, né? Só. Eu queria. Não, eu só falando essa. Eu tinha, assim, conhecimento de Carlos foi por conta de um vídeo, que é aquele que eu até questionei que eu questionei o senhor, quando ele disse assim, estou destinado a morrer. É o único vídeo. Eu que trabalho no hospital com cuidados paliativos, então eu fico ajudando as pessoas a sempre encontrar um sentido para a vida diante da Daquele vida que santo. está ameaçada, né? A pessoa vai falecer ou em mês ou tá próximo. Então, como a pessoa vai encontrar um sentido, né, da vida se a vida tá indo, né? Pra se E acabar. aí me mandaram esse vídeo do Carlo, né? Estou destinado a morrer. E aí eu fiquei com um nó na cabeça que depois o senhor me respondeu, né? Que a forma como a própria mãe, né, descobre esse vídeo, né, da forma. E como que Carlo via essas coisas, né? Falei, poxa vida, depois você falou, o senhor falou, acho que foi ontem, anteontem. Falei, até nisso, né, houve uma delicadeza dele de deixar pronto, né, da forma como ele enxergava o sentido da vida, né? Uhum. Porque o sentido da vida está na transcendência, não está na imanência. O grande sofrimento das pessoas, até quando estão nas suas fases terminais, é a não aceitação. É o querer eternizar-se no tempo, né? E ninguém é eterno no tempo. E o Carlos tanto preparou a família, como ele era preparado para isso. Qual era a meta? Minha meta é o infinito. Não é o finito, é o infinito. Então, a morte é um detalhe necessário para a meta. Não vou permanecer aqui. Não, né? e nem quero, né? Não sou daqui, como ele Exato, disse. não sou daqui, somos não daqui. É tão pertenço profundo aqui. que falta palavras, né? A gente que dá palestras, encontro de jovens, a gente insiste muito nisso, gente. O que é 100 anos que nós vamos viver diante da eternidade, né? Então, diante daquilo que nos espera. E, assim, a gente vendo isso, assim, é algo que Carlos já tinha muito em mente, né? Sim, porque o Carlos buscou conhecer a Deus. Porque eu só amo o que eu conheço. E eu se conhece pela inteligência, não é pelo sentimento. Sim. Então ele foi fundo, né? Uma criança que com 7 anos já tinha lido todo o catecismo, né? E a vida dos santos já tinha conhecia quase todas, e tudo que era doutrina, teologia e etc. Você vê os livros do Carlos, de gente que está fazendo. Eu vi os livros dele lá, de gente que está fazendo doutorado em TI, o cara já tinha lido, né? Então, assim, lógico que eu busco aquilo que eu amo, né? Para fortalecer a tendência que eu trago. E a tendência do Carlos era buscar o transcendente sempre. Coisa que os nossos jovens hoje não buscam, né? Os vazios, as carências são muito grandes. Então, Dom Bosco tinha uma expressão muito boa que dizia o seguinte: Dom Bosco dizia, bala, bola e catequese. Ou seja, Dom Bosco, o auge de Dom Bosco em Turim, trazendo os jovens, levou todo mundo para dentro de casa quando criou o oratório. Ele dizia, como que eu vou falar de Deus para um jovem se ele está com fome? Eu vou ter que primeiro dar comida para ele. Quando ele não tiver mais com fome, vamos brincar com essa molecada, divertir, e depois eu sento e falo de Deus. Quando as primeiras carências básicas foram sanadas, é que eu entro com Deus. Como que eu vou entrar com Deus se o meu estômago está roncando? Porque é difícil absorver Deus, né? O irmão Francisco fala isso para nós nas formações, que nós trabalhamos com população em situação de rua, nós somos muito criticados. Né? Então, nós estamos aí em 5 cidades, em Ribeirão, com 4 casas. Então, muitas pessoas, vocês ficam dando peixe, tem que ensinar a pescar. Aí o irmão Francisco fala assim, mas a pessoa está numa situação, se eu der uma vara na mão dela, ela cai dentro do rio. Porque ela não consegue ficar de pé. Ela está com fome. Mas então, isso é certíssimo. Pedagogia salesiana Que de Dom maravilha. Bosco. Essa expressão dele é o enxugar gelo, né? Eu falo, não tem problema, vamos enxugar gelo. Se é isso Fica que enxugando. temos que fazer. Hoje nós temos uma situação gravíssima, que a gente é da área social, mas a gente briga muito com a saúde, que é uma briga terrível. Por quê? Nós sabemos que a população em situação de rua, nós temos que. A tendência dela, com o passar do tempo, ela vai adoecendo. Hoje nós temos um problema sério nas nossas casas, que são pessoas debilitadas mentalmente e fisicamente. Hoje elas não são, às vezes, dependentes de outras drogas ou dependentes de álcool,
mas de remédios assim, tarja preta, e são pessoas que agora perderam completamente o referencial de vida e que agora ela precisa de cuidados realmente. Porque se soltar na rua, ela nem consegue na rua estar mais. Então, essa é uma coisa que nos preocupa muito em relação a essa população, porque também muita gente não aceita trabalhar com ela, né? Eu até disse para vocês, se os senhores for em qualquer casa nossa, né? E muita gente já chega, mas cadê as pessoas em situação de rua? Eles chegam na casa e olham, cadê? Por quê? Porque eles imaginam que vão chegar na casa e que vão encontrar as pessoas barbudas, sujas, rasgadas, Estereótipo, né? Sem dignidade. sem Exato. dignidade. Mas gente, nós estamos aqui justamente para devolver para elas um pouco dessa dignidade. Então as Exatamente. pessoas teriam que pensar dessa forma. Mas depois eu gostaria que o senhor abordasse também uma coisa que eu vi o senhor falar que me chamou muita atenção. E que é uma frase que a gente sempre repete, né? Fazer do ordinário o extraordinário. Quando o senhor aborda assim, e eu sempre bato nessa tecla também, né? O padre Gil lá de Cajuru, ele falava assim, se você tem que buscar imitar um modelo de santo, procura um santo, mas assim, né? Não vai querer Santa Rita, São José, anima. vou imitar São Porque José. ele vai falar assim, mas tem que levitar para ser santo, mas tem que fazer o paralítico andar para ser santo. Então, quer dizer, de repente, o santo é aquele que vive o ordinário de maneira extraordinária. E eu ouvi o senhor falando isso, eu achei muito bom. Sim, porque o Espírito Santo não é engessado, né? Eu não posso querer ditar como tem que ser a ação de Deus no chamado à santidade. Porque a ação de Deus, ela vai no tempo, mas de forma dinâmica também, né? Ninguém vive hoje como São Francisco, ninguém vive hoje como Padre Pio, Entendi. ninguém vive hoje como Santa Teresinha. Nós vivemos hoje nesse contexto, nesse universo. E a santidade, ela vai continuar surgindo, fluindo, sendo resposta àqueles que acolhem nesse tempo com esses sinais, né? Não mais com o hábito franciscano, mas com a calça jeans do Carlo. O Carlo, para ser franciscano, de coração, não precisava usar o hábito, continuou sendo o que ele era, né? Então, essa ideia engessada de santidade que a gente tem que parar, de caricata, que o santo tem que ser desse jeito, do modo que eu penso, geralmente numa via mais puritana. Isso é muito perigoso, né? Isso. Eu tenho que me uma coisa é ser puro, outra coisa é ser puritano. São duas coisas completamente diferentes. O cara foi puro. Puro porque sabia o que queria. Puro porque se preservou daquilo que podia tirá-lo da sua meta, né? Aí o puritanismo e os outros ismos é um grande perigo porque me leva ao extremo de uma compreensão de uma realidade que, na verdade, não é assim, né? Então, assim, como dizia Santo Agostinho, eu gosto dessa frase, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. O puritano vai dizer que você nunca pode ser santo porque você pecou. Não, eu digo o contrário, você é santo porque você pecou, porque se converteu, Exatamente. porque se abriu a graça, né? Então, essas coisas que a gente tem que passar, e eu acho que esse momento está sendo um momento de purificação também disso, com esses novos santos, com o Carlo, por exemplo. Aí fica todo mundo tentando, por quê? Porque tem um formato de santo assim, nesse perfil, aí de repente vê assim. Então, ou seja, o extraordinário de Deus vai sempre agir no ordinário do tempo conforme ele evolui. É muito legal. Olha assim. aquele jovem que está no processo também do Rio de Janeiro, que foi seminarista, surfista, Ah, o né? surfista morreu afogado, Que era né? afogado, que era Pra salvar uma era pessoa. assim, Médico, não? Médico. É médico, É médico, então, né? Quer dizer, jovem também, Guido. né? Então, você imagina, né? Ele vivia na leveza, que o senhor disse, né? Uhum. Na leveza mesmo, né? De sentir Deus, de experimentar Deus, mas de tornar claro, né? No dia a dia, mas com leveza, sabe? Sem muita pressão na questão do puritanismo, né? Uhum. E uma safra de leigos, Sim. né? E nós estávamos acostumados com santos, padres, freiras, religiosos. As igrejas antigas, quando a gente olha Sim, assim, exato, eram todos sacerdotes. tudo de etc. hábito, de E agora não, batismo. nós vamos ver uma safra de leigos subindo os altares. Vamos ver as santas com um vestido normal, igual Santa Giana, com o filho no colo. Vamos ver Carla Cutz com a mochila nas costas. Nossa, Isso é Né? muito bonito, Isso, né? e aí a gente começa a se identificar, sim. né? Porque a dificuldade que nós temos, principalmente dos jovens hoje, é essa identificação. Né? Então, isso é muito bonito, né? A gente vê a Beata Chiara Lute, né? Com também essa história. Isso é legal. Mas falando, queria agora perguntar para o Josirley. Que a gente está acompanhando, o senhor que, vamos dizer assim, inventou essa moda de trazer as relíquias aqui para a diocese, de fazer essas visitas. Como que foi isso? Como Que foi essa surgiu? história, hein?
Bom, tudo começou com o jovem que o padre Fábio foi visitar, que é o Pedro Severino, que é o filho do Ah, do jogador. acidente, É né? isso, do jogador Lucas, né? Que, aliás, antes de começar, eu fiz uma postagem e mesmo assim as pessoas talvez não tenham tanta maturidade, né? Quando você faz uma postagem, eu tive que apagar a foto, né? Porque houve uma invasão de privacidade dos pais do Pedro de uma forma assim avassaladora, né? Então ele até me mandou mensagem ontem. Mas eu fui visitar o Pedro e tem até uma relação muito interessante, porque o Pedro recebeu uma relíquia de terceiro grau que ninguém imaginava que foi o Padre Fábio que deu de presente e chegou, foi uma coisa. Poxa, Meu filho, E uma coisa aí, inédita. no dia que eu fui visitar o Pedro na Unimed, que ele pro hospital da transferiu ele de Americana para Americana, cá, em Ribeirão Preto. e essa relíquia, né, que foi presente do Do Padre Fábio. Fábio, chegou de manhã, né, porque a pessoa foi levar, mas ela não pôde entrar, levar a relíquia até ele. E foi o dia que o Pedro mexeu as pernas, que o Pedro Isso dá dá sinais de que sinais, a parte neuro dele não estava tão comprometida como se pensava, imaginava. né? Mas ainda existe algumas coisas que realmente a gente vai notando que tem uma ação de Deus muito forte ali. E aí eu fui levar a Eucaristia. Então foi a primeira vez que a Eucaristia entrou naquele quarto, né? Porque os pais são muito católicos, são de missa dominical e quando podem são também de missa diária. E o Lucas, né, desde que ele é jogador, ele sempre teve uma fé muito forte, né? E principalmente uma devoção mariana muito forte. E aí o senhor viu no quarto deles, né, que o senhor viu tanta de Um coisa que altar. tem, né? E aí eu voltei para casa com isso, porque eu acompanhava Padre o Fábio? padre Fábio, né, levando relíquia para lá. Cara, Ele já tinha me estrategista. mandado duas relíquias É quando eu verdade. morava no palácio. Foi a primeira vez, porque ele vai conhecer hoje a médica que foi pedida a ela para abortar as filhas. E hoje ela é hospitalista lá do HC, é parte da chefia do HC. Ela falou: não, eu não vou tirar minhas filhas. Então ela ficou internada um bom tempo no hospital. E aí, resumindo, eu Pediu a relíquia. dediquei a Carlo, a mãe tinha dedicado a Santa Giana, e aí eu contei a história rapidamente no Instagram. Falei: o padre nem vai responder, com mais de 100 mil seguidores, vai dar bola pra gente aqui. E ele respondeu rápido, né? E aí ele pegou o endereço, e, e no dia que as crianças nasceram, foi o dia que as relíquias de terceiro grau elas chegaram no palácio. Eu levei rapidamente, elas estavam sendo transferidas para a CTI. O interessante é que ele mandou duas, né? E aí fez uma ligação muito forte, porque o Carlos teve gêmeos, Irmãos. né? Gente. Eu achei Olha interessante. só. É. Mas, enfim, esse foi um fato que ele vai conhecer a médica hoje. E, e aí eu cheguei em casa, sabe, o coração tava, falei assim: poxa vida, Senhor, por que que a relíquia não vem? E passou. Aí ele, acho que não sei se eu tinha mandado qualquer mensagem, mas sei que ele me mandou, falou: olha, padre, tínhamos uma missão em tal lugar, que tal Ribeirão Preto receber a relíquia? O padre Marcelo estava passando, minha porta estava aberta, passando no Não, você corredor. mandou primeiro falando do Pedro. A Isso, é mensagem verdade, foi do contei do Pedro. Pedro. Aí eu falei: padre, o padre Fábio quer trazer a relíquia. Eu acho que ele estava conversando com os jovens que surge lá na paróquia. Eles deram início a um grupo de adolescentes É o Marcelo Campione. cujo o padroeiro para eles é Carlo Acutis. Nossa, mas vai casar direito, porque eles estão fazendo um projeto junto com a catequese, de montar tudo aquilo que Carlo pesquisou, e ele empolgou de uma tal. Eu nunca vi o Marcelo tão empolgado, Eu também né? nunca vi isso. Porque Tô ele é assim, estranhando. eu falei para ele é muito Ele é reservado, muito né? quietinho, Ele é um padre. pudim, né, sem ser enjoativo. E aí foi quando a gente assumiu. Falei: não, padre, nós vamos assumir, mas eu assumi assim, no medo e sem saber como seria, É, né? gente, é difícil, né? Porque depois o padre me pôs em contato com a Teresa, né, que é a TT, que aí eu já entrei em desespero, porque eu tinha uma Uma ideia ideia. na cabeça
E eu falava, gente, será que vai dar certo esse negócio? Aí a TT falou assim: ah, eu acho que o padre não vai gostar assim, porque ele gosta de ficar com mais tempo, né? E eu pensava em 5 minutos e ele pensou mais de 2 horas com cada lugar que ele ia, né? Ah, você queria ir em mais lugares mais rápido? Nossa, né? Mas aí foi dessa forma que as coisas foram acontecendo. E uma coisa que, assim, ele disse, falou, olha, padre, começa a divulgar. A primeira divulgação que eu fiz de visualizações, para mim, assim, eu tenho 16 mil seguidores, né? Tem gente que fala, nossa, tem muitos seguidores. Mas, assim, de visualizações, a primeira postagem que eu fiz da vinda da relíquia foi assustador, né? O quanto que de pessoas, e as pessoas começaram a me mandar mensagem, já querendo a programação. Falei, gente, mas a gente nem sabe como é que vai ser esse negócio, e o Já povo já queria tá, saber. foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Tudo no cara, no clique da internet. A canonização dele foi no clique e no curtida. Tá. E ele sempre fala, coisa de Carlo, coisa de Carlo, coisa de Carlo. Ele Não, apronta. eu fico Tem pensando- lugar que ele não quer ir, tem lugar que ele quer ir, viu? Eu acho que Ai, que bom que ele veio aqui, então. ó. Sabe por quê? Eu penso assim, bom, eles aqui me conhecem. Geralmente, quando a gente recebe convite, eu não entro em lugar nenhum, em cidade nenhuma, se o bispo não autoriza, eu vou falar com o bispo primeiro e tal. E geralmente, quando a pessoa fala, vem abrir uma casa que tá aqui, o nome da casa. E aí, todas as nossas casas têm nome de santo, viu, padre? Uhum. Eu não sei, tudo santo tem a ver com a nós. É São Francisco, é matriz que ocultar, assim, é São Damião, é Santa Faustina, é tudo que tem a ver com o nosso carisma. E engraçado, porque nós montamos esse estúdio aqui, né? O Janderson, que é o artista que fez tudo isso aqui, e nós nunca tínhamos parado para pensar em colocar nome no estúdio onde a gente realiza esse podcast, né? E aí, em primeiro lugar, eu me pergunto às vezes como é que foi acontecer, porque eu não sabia. Era para ter ido lá em Ribeirão Preto. Quando o senhor falou comigo, era lá. Era no da casa lá, tal, não era para vir aqui. E de repente, eu falei, mas aí tá fora de rota, porque sai outra cidade, não sei o quê. E eu falava assim, vai ser difícil então. Pá, pá. E de repente dá certo, quer dizer, como o senhor disse, coisa de Carlos, né? Ele vem aqui e eu fiquei preocupado no primeiro momento, porque se vocês pensou assim, imagina, eu falo assim, não tinha noção. Eu não tinha noção, gente. Como é que vai ser Como isso? que é que recebe Como uma é que vai relíquia, ser? né? Não, porque uma coisa, se eu fazer uma paróquia, você falou que eram as pastorais todas aqui, até que É, E eu o padre falava vai lá assim, e- gente, mas e se não vier ninguém? Não, não, mas importância. eu também. Eu pensava, Você se não vier tá ninguém, pensando, imagine eu vou eu. ter os meus acolhidos. O Caio vai verificar os nossos Ele fez uma acolhidos. reunião essa semana e falou assim: a gente tem que divulgar, tem que vir, porque você já imaginou? Vir aqui não dá 20 pessoas? Não, 20 vai dar, porque só nós já damos mais de 20. Aí eu falei assim: não, vai dar. Eu mas é pensava aquela que a noção gente do vê na Seminário. internet. O Seminário Maria Imaculada. Eu pensei a que vai rapidinho, sou princípio, seminarista. Né? eu pensei, porque Carlo, multidão. Carlo, de certa forma, ele era muito inteligente, buscava conhecimento. Falei, conversando com o Ciro, falou, vamos trazer para o seminário. De repente o Pitico falou, não, nós vamos ter que fazer, aliás, no Instituto, né? Vamos fazer no seminário porque o povo de Brodowski está querendo vir para cá. E eu até assustei, o tanto de gente que estava lá no seminário, né? Mas também a velocidade, porque assim, quando o padre Fábio conversou comigo, eu tinha que pedir primeiro para quem? O dono da casa. Dono da casa. O dono da casa, eu falei assim, ele vai me demorar a responder e eu preciso dessa resposta rápido, porque vai que tem outro lugar, né? E eu falei, Dom Macier, tá a relíquia aqui? Ok. Mas assim, do Rapidinho, nada. porque ele demora. Eu falei, ou ele tá sem fazer nada, ou Que é difícil. né? recebeu alguma notícia, Virou os padres não regional tá agora. dando trabalho. Falei assim, mas ele foi muito rápido. E depois, desculpa, a alegria dele, o padre Fábio ficou encantado com o nosso bispo. A alegria dele de celebrar, né? Até eu falei, nossa, tem um milagre aqui, porque Porque ele é bem reservado, ele é se o bem... senhor for ver esse podcast, eu não estou falando mal, mas ele sempre escreve. Sim. Sim. Ele foi espontâneo. É a Olha. coisa mais. E estava super animado, né? Para poder. Aí o padre Ivonei, isso é fofoca nossa, viu? O padre Ivonei falou assim: o que Fofoca do clero que aqui de vocês Ribeirão. fizeram com 2 de manhã? Eu falei: nós nada, é coisa de cara. Já tomou o nome, já. Não, mas os bastidores são muito engraçados lá na sacristia comigo.
quebramos o gelo, ele deu risada. E falamos de bispo, e de coisa. e Olha, tudo. porque ele é bem Foi um reservado. bate-papo Você- agradabilíssimo. Tímido, não é? Ele é tímido. Não, fofoca de clero não, mas eu não sei onde que eu estava conversando com o bispo, né? E no meio da conversa lá, falou assim, eu estava conversando com o Dom Marcílio, e tal. Mas você está conversando com porque ele é muito reservado. Ele escuta, o senhor senta com ele para conversar, mas ele fica escutando o senhor falar, né? Aí o senhor pergunta, ele responde. Aham. Mas ele não é de assim como você falou. Interagir. Olha, coisa de carne mesmo. Mas é a Foi, sabedoria, né? Dom Moacir é muito sábio, ele fica. A gente, quando Quem conversa, escuta, sabe? ele fica muito ali, ele vai ouvindo, aí. Ele é poucas palavras, mas é muito assertivas. Direto, é. Muito assertivas. O Padre Fábio teve poucos minutos, né? Acho que 1 hora com ele ali. E ele falou uma coisa que nós precisamos observar, né? Porque o Dom Moacir, ele é muito humano. Demais. Muito humano. Muito, muito, muito. Eu falo, a gente às vezes quando fala assim, para nós da comunidade, né? O senhor que viaja o Brasil, o senhor sabe que o Nordeste é que é o florescimento das novas comunidades, Sim, das sim, comunidades de vida, de aliança, né? E nós aqui, nós somos uma raridade. Na diocese, nós somos a única que é daqui, da diocese, né? E Dom Moacir, ele não é pai nosso, ele não é um pai, ele é um avôzão, ele é avô. Porque ele abraçou de tal forma, porque todo mundo ficava com aquele receio, né? E o senhor imagina, quer dizer, a gente caminhando, e o senhor sabe como é que é a igreja, às vezes as pessoas olham, né? Ah, isso não vai dar certo, isso não vai virar nada, etc. E tal. E a gente foi caminhando, primeiro foi com o Dom Arnaldo, né? E aí a gente conhecia a fama de Dom Arnaldo, né? Ele chega a mandar fechar, não vai Já tinha expulsado uma daqui da diocese. Aí A depois. gente brinca que ele tinha uma mania de falar que tudo é meu. E aí depois, quando ele saiu, Dom Joviano praticamente ficou muito pouco tempo por causa da doença. E engraçado, e nós naquela angústia de saber como é que a gente se estabelece, vai ter uma regra de vida aprovada, um estatuto canônico aprovado. E aí depois, eu lembro porque eu não era ordenado ainda, e ficava aquela coisa, você sabe, de repente morre o bispo, nós ficamos sem bispo. Ixi, agora vocês não vão ser ordenados mais, e a comunidade também agora responde. Porque eu Olha, tinha falado com o Dom onde Joviano. você vai nessa de bispo, porque ele conhece o que você vai falar depois, viu? Eu não sei. Pessoalmente, mas bom. Não, mas aí, veja bem. Mas é porque ele morou aqui perto. Ele conheceu Dom Joviano. Conheceu o Dom Joviano? Sim, Depois sim. eu falo pro senhor. Eu saí de lá, de São Carlos, quando ele chegou. Era Dom Constantino Eu Amstalden. fiquei 3 anos em O São senhor estava Carlos, como salesiano? Sim, eu fui salesiano, fiz noviciado lá. Meu Deus do céu. Morei Ai, 4 não, anos, fiquei- depois eu voltei no pontificado dele. Eu dei aula no Colégio São Carlos 4 anos, com as Irmãs Sacramentinas. Sim. Morei 5 anos em Olha. São Carlos. Peguei um pouco do Dom Constantino, fim do Dom Constantino e O início início de dele. Dom Juliano. Né, porque quando nós chegamos, Não, já era Dom Paulo. Dom Paulo. Não o cardeal hoje, Eu fiquei Nós 3 chegamos anos lá. e meio em São Carlos. Quando a comunidade foi abrir missão lá, que foi numa casa salesiana. foi. Olha essa é verdade. No Educandário? Não, foi ali não. na. A gente alugou. Ai, gente. A lá- Versa, que chama ali. Na Gregório Aversa. Era um, Perto do era córrego, um lá prédio, embaixo. era um prédio salesiano. Que era um prédio que tinha um projeto com adolescentes lá, depois com o tempo parado. Como que chama aquela avenida de cima ali? Ele é lá na outra saída, indo pra. Ah, pra Rio Claro já. tá. Mas estava, sim, mas estava ligado ao Educandário. Isso, Era ligado o ao Padre Educandário. Aguinaldo que cuidava. Isso, era o Padre Aguinaldo. Sei, sei. Então, Aí você- lá ficou desativado um tempo, aí nós alugamos esse prédio e começamos a missão lá. Sei. Eu morei lá 2 anos nessa chácara, nesse local. Sei. Então, você esteve com o Dom Vilar lá, não. Não, Dom Vilar foi Né? meu professor. Dom Vilar foi meu Foi professor. Foi meu professor. Vilar estudou- Vilarzinho, chamava de Dom Vilarzinho. Vilar estudou com meu pai, na escola. daqui? É daqui. Sim. É daqui. Ele É que estudou de com meu pai. Batatais? Dom Vilar, ele nasceu aqui numa cidade Mas próxima, ele foi mas criado veio, aqui em Batatais. porque ele nasceu de 7 meses, se não me engano. Né? Isso, ele. E ele, por causa de questão médica, a família mudou pra cá. Não, com Dom ele. Vilarzinho é uma gracinha de Não, menino. eu Tá falo lá de- em São José do Rio Preto. E é engraçado porque nessa ocasião ficamos sem bispo e logo em seguida Bento renuncia. Vocês renunciam. Aí o pessoal, agora você não vai ser ordenado, a comunidade vai virar lá porque não tem bispo, não tem papa. Eu falo, meu Deus do céu. E aí, quando foi para. Olha que coisa interessante. Quando foi para nomear, o primeiro bispo nomeado, na primeira nomeação, na primeira remoção de bispo, transferência do Brasil, foi a de Dom Moacir, feita por Papa Francisco. Foi a primeira que ele fez, né, que já fazia tempo que estava vacante.
E aí, quando publicou, nós fomos olhar quem era Dom Moacir, a gente não conhecia. São José dos Campos. Aí nós vimos que lá tinha bastante comunidade de vida, né? Falei, graças a Primeira Deus. coisa que a gente olhou, entrou no site da Diocese de São José dos Campos, falei, tem comunidade Tem nessa comunidade diocese? nessa diocese. Tem, graças a Deus. Bom, tudo Tem- fuçar antes. É, Né? tem diácono nessa diocese, diácono porque nessa eu já diocese. tinha terminado já a escola Então, diaconal. e, Estava só e- esperando. e aí, quer dizer, quando ele chegou, ele nos abraçou de uma forma, ele depois deu o reconhecimento canônico. Então, por isso que a gente fala, a gente tem ele como um verdadeiro pai da nossa comunidade, realmente isso. O carinho de Dom Moacir é Carinho tão de grande, a tudo. atenção. É, A eu, nossa comunidade, ela vive muito de doação e de pessoas que contribuem mensalmente com valor. Ele contribui todo mês e me manda o comprovante do WhatsApp. Olha, isso ele faz. Tem essa ele generosidade, contribui né? e me Ele manda no muito, WhatsApp assim, isso ele Dom faz. Moacir, Deus abençoe. Não precisa nem mandar o comprovante, mas ele faz Ele faz questão. Tá sempre lá na nossa casa em Ribeirão Preto. A missa lá do Dia dos Pobres esse ano vai ser numa casa nossa lá em Ribeirão. Não, o Jubileu dos Isso- Pobres. isso é Eu muito vou lindo. contar só, assim, um fato dele, porque eu morei com ele. Senhor Moro? Eu morei com ele. E o Dom Moacir, ele passava os natais sozinho, né? Ele só ia no outro dia para Viajar poder... pra então ele passava. E teve um Natal que realmente, assim, ele não queria se sentir sozinho. Não sei se na forma da cabeça ele pensou assim. Aí as mulheres prepararam a ceia, ele desceu, falou, que jeitinho dele, foi lá fora, olhou para um lado, olhou para o outro, encontrou o Reinaldo, que é um morador de rua. Aí ele falou pro morador: você tem alguma coisa para fazer? Você vai comer, você vai jantar? Aonde? Lugar nenhum. Não, então vem jantar comigo. Passou a ceia com o Dom. Olha só, Passou a ceia, que ele e o coisa Dom. linda. E ele tem isso. Ele Ninguém faz- sabe disso. Eu Mas tô- o senhor morava lá, é, você sabe, tá é, vendo? Mas é bom isso. Então, padre, veja bem, por que é essa coisa? Aí deu certo, veio, né? E aí depois o nosso produtor ali falou assim, gente, já temos um nome para o nosso estúdio. O Jandinho ele já tinha sugerido o nome lá atrás. Ele falou assim, Marco, vamos falar com o irmão Francisco, vamos colocar um nome no estúdio de Beato Carla Cutz. Só que isso, né, Ah, gente, ficou, já faz pastor, um né? tempo, Nem né? falar. Faz tempo, lá atrás. E aí, Quando tava pintando a parede aqui do estúdio. E aí hoje, né? e aí nós vamos ter a graça de, com a relíquia, receber a bênção no estúdio e já batizá-lo de estúdio. Só vai ser para futuro dizer Santo por Carla que Cutz. que eu procurei o irmão Francisco. Primeiro, tem tudo a ver com São Francisco. Eu já falei que eu tenho um respeito, carinho pelo teu trabalho, que é impressionante. Vou dizer para sempre. Lembrando que São Francisco não foi padre, né? Ele exerceu o ministério, mas ele não subiu na ordem, né? Viveu a diaconia dele com muito amor, né? Com muita atenção, né? Porque Carlo amava São Francisco, né? E uma das experiências que eu vi do padre Fábio é de saber que no velório do Carlos tinha muitos moradores de rua, Isso é bonito, né? Que acho que até a mãe dele falava, né? De onde meu filho conhecia tanta gente? De onde que veio esse povo todo? Ela não os conhecia, né? Não, porque ele fazia em segredo, o bem não precisa fazer propaganda. E Espaço. foi o que eu pensei, sabe, de vir para a comunidade. E que bom foi Batatais, né? Eu vi a alegria do padre Marcos, a alegria do Ronaldo, padre Ronaldo, do seu filho, o Tiago, que né? é Que diretor veio espiritual lá de daqui, Sertãozinho para cá, né? Do povo, né? Das crianças que estavam aqui. Então, acho que foi... E também da comunidade aqui presente. Para a gente pedir, então, né? Até para encerrar, hoje nós fizemos um podcast mais curtinho, até para agradecer os padres que estão aqui, estão com a agenda cheia. A gente meio que pegou no laço, falou, não, vamos lá, vamos conhecer. E já que está aqui, o Juninho falou assim, não, já vamos pedir para o padre dar a bênção e vamos batizar. Curtir Né? nada, meu filho. 1 hora. Não, é que o nosso podcast geralmente é duas horas. Esse povo é bom de papo, padre. Só queria assim, encerrar assim, padre, nós estamos aqui com o relicário, com uma relíquia. Se o senhor pudesse explicar para a gente qual é essa relíquia, que ela é, e pedir a bênção, né, irmão Francisco, aqui pro programa hoje, abençoado nosso estúdio. Então, maravilhoso e de coração mesmo, gente. Eu agradeço, porque a gente sabe que a agenda de vocês está cheia, mas vocês terem tirado esse tempinho para estar aqui conosco hoje, né? Falando do Beato Carla Cutz, e daqui uma semana, São Carla Cutz. Tudo bem. Então, com essa relíquia de 1º grau, ex corporis, um fragmento do corpo do Carlo,
Vamos abençoar esse estúdio, o trabalho de vocês, essa comunidade, e que de verdade muitos frutos possam vir a partir dessa canonização. E eu tenho certeza que virão, né? Quantos jovens, quantas pessoas estão procurando viver o carisma do Carlo. Eu já fui questionado muitas vezes por aí afora, né, por alguns jovens. Padre, o senhor não vai fundar uma comunidade para a gente viver junto o carisma do Carlo? Eu, não. Né? Então, assim, não, pelo amor de Deus, tá bom como tá bom como tá. Né, assim, Eu acho que é porque ele quer continuar tendo cabelo. Ter juízo. tá muito bom meus cabelos. Né? Assim, não sinto esse chamado para isso. Deixa eu no que eu estou. Mas eu sinto que há necessidade de pessoas. Padre, a gente pode se consagrar ao Carlo? Não, meu filho, não diz consagração ao santo, diz consagração a Deus, pelo batismo. O batismo é a maior consagração que existe. Agora, você quer viver o carisma deixado pelo santo, é outra coisa. Vai surgir com certeza, e eu acredito que depois da canonização, talvez pessoas melhores para poder fazer isso, né? Mas no momento deixa eu quieto como tá muito bom essa missão, né? De partilhar, de levar. E vamos abençoar então aqui o nosso estúdio, né? Pedindo a intercessão do Carlo por todos vocês, para que daqui, né, a evangelização aconteça, os sinais que o tempo apresenta possam ser por vocês divulgados de forma que chegue a graça e o amor de Deus. E eu tenho certeza que tendo o Carlo como patrono aqui desse estúdio, né, vai dar tudo certo e vai chegar a muitos corações tudo aquilo que for planejado e que o Espírito Santo disser que tem que ser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe a esse estúdio, a todos que aqui participaram, todos que ouviram, todos que estiveram conectados conosco a esta obra, a esta família, a esta diocese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, maravilhoso. Padre Fábio, muito obrigado. Padre Josilei, muito obrigado. Vai ter mais vezes conosco aqui. Irmão Francisco, obrigado pela oportunidade. Obrigado às meninas que estão acompanhando aqui. Jandim, nosso produtor, obrigado. E é uma alegria imensa, não cabe ao coração. Muito obrigado, assim. É uma realização para nós, para mim, aqui no podcast. Pro Jandim também, que o Jandim estava lá embaixo arrepiado. Assim, Marco, eu não paro de arrepiar, Marco. A gente precisa fazer isso. Olha aqui, vamos lá. E, nossa, não tenho palavras para agradecer. E agradecer você que esteve nos acompanhando aí, sempre nos acompanha no podcast. E nesta segunda, nós ficamos por aqui. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Sempre esteja aqui conosco. Seja mais um irmão entre irmãos. Podcast Entre Irmãos, obrigado. Até semana que vem. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.